Antes de orar, vamos ler lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor realmente tem ministrado aos nossos corações a sua palavra. E nós, ó Pai, nos alegramos em Ti, nos alegramos em poder viver o Evangelho, poder crer na sua palavra, ó Deus, com liberdade que temos neste país ainda, e nós queremos, Senhor Deus, aproveitar cada oportunidade para servir o Senhor e para glorificar o Teu santo nome. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Então, Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo faz esta declaração em meio a algumas coisas que ele vinha afirmando. Primeiros versículos aí ele fala do poder daquilo que o Evangelho causa nas pessoas. Então ele vai dizendo que nós somos chamados para a obediência pela fé, e vai dizendo então algumas características daquele que se rende ao Senhor e ao Evangelho, sua palavra. Depois do versículo 16 ele começa a falar algumas situações que acontecem quando nós, como homens e mulheres, não aceitamos a palavra. Então há uma disposição mental do homem para o erro. E aí o pastor Paulo não, né? O apóstolo Paulo, então ele começa a discorrer sobre a salvação pela fé. E nós sabemos que o livro de Romanos, a carta de Romanos, é um tratado de fé. Ela é um tratado, um estudo mesmo teológico profundo sobre a fé e sobre a salvação. Mas o que eu gostaria hoje, nesta manhã, talvez, é de não ser tão técnico naquilo que a palavra que diz em Romanos, que é um livro, além de inspirativo, é um livro muito teológico e muito técnico. O meu desejo hoje é tentar tirar dessas palavras do apóstolo Paulo algo que possa abençoar a minha vida e também abençoar a sua vida. Eu acho muito interessante quando alguém dá um testemunho de si mesmo, porque o testemunho, irmãos, o testemunho é o Evangelho em ação, amém? O testemunho é a vida de Deus em nós, o testemunho é o Evangelho em ação. E eu estava vendo uma postagem, até conversei com o pastor Paulo, nós estávamos orando aqui na sexta-feira, a sala de oração foi cancelada, mas eu chamei o pastor Paulo, e nós passamos aqui 1 hora e pouquinho orando juntos, estava conversando com ele, que foi feita uma publicação assim com um objetivo, e depois eu visitei a página daquele, um rapaz fez uma pergunta, o perfil dele é fazer várias perguntas sobre muitos assuntos, não é uma página cristã, muitos, né, assuntos. E um assunto me chamou a atenção, porque apareceu ali no meu feed, era, você já viu algum pastor fazer algo duvidoso? Conte aqui o seu relato. E me chamou a atenção aquilo. E eu comecei a ler as postagens, né? Irmãos, e eu chorei muito, mas chorei sim de alegria, porque a postagem tinha o objetivo de trazer vergonha para o Evangelho. Mas aí eu comecei a ler, o primeiro comentário que eu li era assim: eu conheço um pastor que fez algo muito duvidoso. Ele ouviu que um jovem havia se afastado da igreja, havia se afastado dos caminhos do Senhor, então ele pegou o seu carro, dirigiu mais de 100 quilômetros para ir naquela cidade, para conversar com aquele jovem, resgatá-lo dos álcools e da droga. Esse jovem era eu. Eu agradeço ao pastor, e colocou o nome do pastor. Outro falou assim: eu vi um pastor fazer algo muito duvidoso. Ele abandonou o seu emprego, vendeu tudo que tinha e montou uma igreja, uma obra social num lixão, dando dignidade às pessoas e servindo ali com a sua vida. Esse pastor era o meu pai. E eu comecei a ler, cara, eu falei assim, eu fiquei com o coração cheio de alegria, porque não tinha nenhuma publicação. Irmãos, isso não significa que nós, pastores, não possamos errar.
Nós erramos, todos erram. Mas o que me chamou a atenção é que o testemunho, irmãos, ele vai enchendo o nosso coração. Quem concorda? Testemunho, irmãos. Quando você vê alguém sendo resgatado, não é? Quando você vê alguém sendo transformado, quando você vê uma pessoa sendo liberta, quando você vê uma família sendo restaurada, quando você vê Deus agindo na vida de um jovem, de um adolescente, quando você vê um testemunho de cura sobrenatural, quando você vê Deus fazendo coisas maravilhosas. Então o testemunho ele brota como uma canção de louvor, como uma canção de adoração. Então eu lendo aqui, o que eu quero extrair nesta manhã, é que Paulo está dizendo aqui, eu não me envergonho do Evangelho. E ele está dando um testemunho próprio da sua vida. O apóstolo Paulo, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Então esse texto desafia a minha vida. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era muito benquisto, muito querido pelos líderes judeus, porque ele perseguia a igreja. E perseguia a igreja a ponto de prender pessoas e dar o seu voto para que cristãos fossem assassinados devido à sua fé. Então, o Paulo, Saulo, antes de se converter, ele tinha essa característica na sua vida. Era alguém muito querido pelo judaísmo. E era cidadão romano, alguém que tinha também acesso, Hoje, qualquer um que vive no Brasil tem a sua cidadania brasileira. Naquela época, não. Um romano, para ter a cidadania romana, ou ele tinha que ter direito por nascimento ou pagar uma grande quantia de dinheiro. A grande maioria da população não era cidadã. Não tinham os direitos a um julgamento, não tinham direitos a serem ouvidos, não tinham direitos básicos, como qualquer cidadão hoje tem no mundo livre. Naquela época, não. Paulo ele era cidadão romano, mas também era um judeu, assim, fariseu, e era muito benquisto em todos os ambientes que ele estava. Mas ele se converteu, irmãos, a partir daí ele começou a ser perseguido. Ele se converteu e começou a ser perseguido. Ele então deixou de ser amado pelos judeus para ser odiado pelos judeus. E ele então deixou de ter ali trânsito livre em Roma, no Império Romano, para começar também a ser perseguido, expulso de algumas cidades. Em determinado momento da sua vida, ele faz essa declaração, eu não me envergonho do Evangelho. Ele vivia numa sociedade, onde as pessoas não amavam a palavra do Senhor. As pessoas não recebiam a palavra com alegria. De fato, quando Paulo e Silas chegam numa cidade, não me lembro qual, alguém disse assim, aqueles que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui onde nós estamos. Então Paulo ele era reconhecido como alguém que transtornava o mundo, a ordem que estava presente. Eles pregavam que havia outro rei, César, o rei de Roma, o imperador romano. Ele trazia para si a fama ou a verdade na sua mente de que ele deveria ser adorado como um Deus. Ele é aquele que governava o mundo. Mas a igreja dizia que só existe um rei e o seu nome é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele escrevia assim, um nome diante do qual todo joelho se dobrará, inclusive o joelho de César, o imperador. Imagine, irmãos. Então esse era o ambiente, mas o evangelho nos levava o apóstolo Paulo a ter um posicionamento, uma característica de vida, uma situação de vida, onde, irmãos, era algo que confrontava as pessoas da época. Vamos caminhar um pouco mais, não é? Paulo vivia nesse mundo, então, com crenças e valores totalmente diferentes dos valores propostos pelo Evangelho. E se nós pararmos hoje, irmãos, nós estamos numa sociedade cujos valores cristãos hoje são negligenciados, são zombados. Nós somos perseguidos porque cremos em algumas coisas que a sociedade não crê. Nós também estamos inseridos nesse contexto. Então Paulo escreveu aos Coríntios, eu vou ler, você não precisa abrir, está lá no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios. Diz assim, os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios.
Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Para os judeus, a palavra, o evangelho, a mensagem de Cristo crucificado, era um escândalo, porque para eles o Cristo, o Messias, seria aquele que iria governar o mundo, aquele que iria restaurar o reino, a autoridade do reino a Israel. Aquele que seria um líder militar, um governador, um rei de reis, o Messias judeu, é isso que eles esperavam. E Jesus chegou, como nós cantamos aqui, manso e humilde, assentou-se à mesa. Então, eles não receberam, era um escândalo a mensagem para os judeus. Para os gregos, então, era uma loucura. Os gregos vinham da escola filosófica, né? Os filósofos pensavam sobre a vida, pensavam sobre tantas coisas, tinham valores completamente diferentes de casamento, de tudo que nós podemos pensar. Paulo estava inserido nesse contexto. Então, era um escândalo para os judeus. E hoje, você pregar o evangelho e querer viver o evangelho também é um escândalo para religiosos, para pessoas que nós, quando essas pessoas estão simplesmente olhando para a igreja e olhando para o Senhor Jesus de um âmbito religioso, então a religião tem o seu lugar, né? Domingo eu vou lá na igreja, e domingo eu faço a minha oração, ou então na hora de dormir eu faço a minha oração, ou então na hora da refeição eu posso orar com a minha família, mas a religião não passa dali, ela não interfere nos meus negócios, ela não interfere no meu caráter, na verdade ela não causa nenhuma mudança em mim. A religiosidade, ela é feita de princípios e regras, mas o evangelho que nós cremos, que é o poder de Deus, ele envolve toda a nossa vida, ele muda toda a nossa existência. Então Paulo diz, ele está apresentando esse evangelho para a igreja, então, para os judeus é um escândalo, para os gregos é uma loucura, mas para nós que cremos, é o poder e a sabedoria de Deus. É o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Então os gregos viviam em promiscuidade, irmãos, em valores filosóficos. Os judeus perseguiam a igreja. E hoje, quando nós olhamos, né, Paulo diz que não se envergonhava de estar inserido nesse contexto e de viver o evangelho, de pregar o evangelho. Hoje, infelizmente, muitas pessoas sentem vergonha de falar que é contra o aborto. Não, eu sou contra o aborto. Não, eu sou conservador. Eu creio na família tradicional. As pessoas têm vergonha de se posicionar. As pessoas têm medo de ofender. Irmãos, a verdade não ofende, a verdade liberta. Amém? O crente não precisa ser politicamente correto. É claro que você não vai ser grosso com ninguém, nós não vamos ser maldosos com ninguém, mas nós vamos pregar aquilo que cremos. Nós mesmos viemos de problemas, de muitos problemas, de famílias disfuncionais, de situações e tantas situações que nós vivemos. Mas isso não significa que Deus aprova aquilo que fizeram conosco, ou que nós podemos ter feito no passado. O Senhor tem o seu padrão, o Senhor tem a sua santidade, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador de todas as coisas. E nós devemos satisfação a Deus, e não à nossa carne, e tampouco à sociedade onde estamos inseridos. Nós temos que obedecer ao Senhor e à sua palavra. Então, irmãos, tem pessoas que têm dificuldade de viver em santidade. Vou falar para vocês, até mesmo entre cristãos, querido, até mesmo na igreja. Se tem uma pessoa que se posiciona, às vezes você pode ser perseguido até na igreja. Que coisa, né? Você está num ambiente onde está cheio de gente ali, de repente você se posiciona de uma forma correta e as pessoas estranham. Casais estranham. Situações difíceis. Mas uma certeza nós temos, é possível viver uma vida que agrada o Senhor. Aquele que quer viver em santidade é taxado de fanático, é taxado de santarrão, né? Mas não, queridos, nós queremos viver uma vida que agrada o Senhor. Paulo dizia, eu não me envergonho. E ele tinha uma convicção e uma certeza. Por que é que ele não se envergonhava? Porque o poder de Deus o alcançou e a sua vida foi totalmente transformada. Quantos aqui foram alcançados pelo poder de Deus? Eu fui, irmãos. A minha vida foi totalmente transformada. Totalmente transformada.
Quando nós olhamos aqui, vamos ver com calma este versículo de Romanos 1, versículo 16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Paulo, então, não se envergonhava da mensagem do Evangelho. Quando nós olhamos aqui, nós podemos imaginar duas situações. Paulo não se envergonhava da mensagem do Evangelho. Então, a mensagem, irmãos, ela é importante. Que eu e você carreguemos esta mensagem em nós, no nosso testemunho, na nossa vida. Às vezes podemos pregar sem palavras. Da prática do Evangelho, Paulo também não se envergonhava. Da prática e da mensagem. Não se envergonhe, querido. Como igreja, não se envergonhe de falar para os seus filhos o que é a palavra. Não se envergonhe de falar para as pessoas qual é a verdade. A igreja, irmãos, ela não impõe nada a ninguém. Nós, como igreja, não impomos nada a ninguém. Se nós estivéssemos num país muçulmano, os homossexuais seriam assassinados. Estou falando bobagem? Se nós estivéssemos num país muçulmano, talvez, se a mulher se vestisse de determinada forma, ela seria presa e talvez até mesmo assassinada, como infelizmente aconteceu em alguns lugares. Mas os países de matriz cristã, onde o Evangelho foi pregado, onde os valores da sociedade são cristãos, existe até passeata gay, irmãos. Tenta fazer uma passeata gay lá no Irã. Não vai dar certo. Mas nós somos tolerantes. Nós não vamos impedir nada. Ainda que nós não concordemos com uma ou outra prática, nós somos o povo que ama. E nós amamos e falamos a verdade, sem impor nada para ninguém. Não somos chamados a impor nada para ninguém, mas a verdade precisa ser dita. E quando falamos a verdade, irmãos, nós estamos dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Esta é a mensagem que mudou a minha vida. Esta é a mensagem que eu quero viver. Esta é a mensagem que eu quero educar os meus filhos. É nesta mensagem que eu creio, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós olhamos estas coisas, então nós estamos vendo que a mensagem do Evangelho não envergonhava o pastor Paulo. Da mesma forma, o pastor Paulo também, né? O apóstolo. Da mesma forma, a prática do Evangelho não pode te envergonhar, querido. Por quê? Porque ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós falamos em salvação, o que vem à sua mente? Quando eu falo assim, o poder do Evangelho é a salvação, né? É o poder e a salvação para todo aquele que crê. O que vem na mente da pessoa? Pode falar a verdade. Quem pensa logo, a salvação é a vida eterna, eu vou para o céu, deixa eu ver. Pouca gente, né, irmão? Né? Quando eu leio esse texto aqui, sem parar para pensar muito, eu já penso logo no céu. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E está certo, não está errado. Mas, na verdade, quando nós vemos todos os escritos do apóstolo Paulo, a linguagem salvação, ela tem algumas, como eu vou dizer assim, algumas características e algumas implementações que nós podemos, assim, aumentar o entendimento do que significa o que ele está dizendo neste lugar. A salvação, ela, por definição, significa libertação também. Libertação, salvação. É usada para dizer, a pessoa que está salva, ela está com o seu bem-estar, ela está próspera, ela está cuidada, ela está em segurança. É mais abrangente do que apenas a vida eterna. Quando nós vamos para os escritos do apóstolo Paulo, nós podemos ver que ele fala de 3 tempos da salvação. O tempo passado, nós fomos justificados, fomos salvos. Vou ler aqui rapidamente, Efésios 2, versículo 8. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Ou seja, já aconteceu. Aquele que creu no Evangelho já foi salvo pela fé. Isso é algo que já aconteceu, já mudou a nossa natureza. Aos Romanos ele escreve: justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Ou seja, é algo que já aconteceu. Da mesma forma, ela acontece no tempo presente. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora, muito mais na minha ausência,
ponham em prática a salvação de vocês, com temor e tremor. Outra tradução diz: desenvolvei a vossa salvação. Também a salvação está acontecendo num tempo presente. Nós estamos sendo salvos, estamos sendo libertos. A salvação, ela vem também pela prática do Evangelho, pela obediência à palavra. Estamos nesse sentido, de nos colocar em segurança. Quando obedecemos a palavra, a salvação está acontecendo. Eu estou me colocando num lugar em segurança. É como uma chuva, que você está aqui na chuva, de repente alguém abre um guarda-chuva. Eu vou desenvolver a minha salvação desta chuva que está me molhando. Eu vou caminhar para debaixo deste guarda-chuva. E aí esta salvação, então, que está proposta, ela opera e ela me protege. Então, essa parte de desenvolver a salvação, de colocar em prática a salvação, é o que acontece hoje. Não é apenas ir lá para o céu, ou também não é só apenas que eu fui salvo lá atrás. Eu lembro do dia que eu fui salvo. Eu lembro como eu pensava. Eu não queria me envolver com Deus, eu acreditava em Deus, mas eu acreditava que Deus estava tão bem lá na dele, eu estava tão bem na minha, que se a gente não interagisse, não teria nenhum problema. A minha vida era muito boa. Eu não sentia falta de me envolver com Deus. Então, eu chegava a dizer assim: Senhor, está tudo certo, o Senhor fica aí na sua, eu fico na minha. O Senhor não mexe comigo e eu não mexo com o Senhor, está tudo certo. Eu cansei de falar isso. Mas, na verdade, não tinha entendimento que eu precisava da sua graça. Enquanto o Senhor, então, me alcançou, mudou o meu entendimento. E hoje eu preciso caminhar nesta obediência, porque a salvação ela acontece no tempo presente. Amém, irmãos? E também fala do tempo futuro, da nossa glorificação. Em Romanos 13:11 diz: porque agora a nossa salvação está mais perto do que quando aceitamos a fé. Fala de uma salvação da nossa glorificação, onde vamos receber um novo corpo, onde o final de tudo será consumado. E aí sim a salvação será para sempre. Amém, irmãos? Então, quando Paulo fala assim: olha, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele está falando desses 3 tempos. Mas principalmente o que eu quero trazer para mim, como ele diz no tempo presente, eu não me envergonho do Evangelho. Eu quero trazer que eu preciso ter esta vida, esta prática de obediência, e esta prática de me colocar nos pés do Senhor, ou aos pés do Senhor, de colocar a minha vida, o meu coração ali, debaixo do seu cuidado, da sua graça, guardando o meu coração, me arrependendo e voltando e sendo curado e sendo restaurado e sendo abençoado nesta prática. Por quê? Porque esta prática vai fazer com que eu coloque a minha salvação em desenvolvimento. É importante nós entendermos que o Evangelho é esse poder. Nós podemos então e devemos desfrutar desses conceitos que Paulo nos apresenta. Irmãos, bem-estar, prosperidade, libertação, preservação, segurança. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade é você ter tudo aquilo que você precisa. É você ser suprido em todas as suas necessidades. Amém? Então nós precisamos entender isso. De repente, querido, você está aqui vivendo numa situação onde o seu bem-estar está comprometido. Onde o seu relacionamento familiar está comprometido. Então, como é que eu posso submeter os meus relacionamentos ao Evangelho? Como é que eu posso fazer com que o Evangelho venha trabalhar no meu coração, para que eu possa desfrutar desta salvação agora, no tempo presente? De que maneira eu posso, então, estar caminhando numa direção onde eu vou ser guardado pela palavra? E isso é importante nós entendermos de que se eu não estou tendo prosperidade, se eu não estou sendo suprido, se eu não estou crescendo a ponto de poder dar para a minha família, para os meus filhos ou para mim mesmo, tudo aquilo que o Senhor tem prometido, de estar num lugar seguro, de uma boa alimentação, numa boa educação. Se eu não tenho vivido isso, se eu não tenho perspectiva de viver isso, como é que eu posso alcançar esta realidade? Mas se eu tenho problemas de libertação, preciso ser liberto do meu passado, das minhas dores, das minhas angústias, de tantas situações, como é que eu posso viver desta forma? Como é que eu posso crescer e ser abençoado de uma forma diferente? Irmãos, a palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Aí talvez esteja a chave
para nós nos inserirmos nesse contexto onde vamos desfrutar do poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Já diria o escritor de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós então precisamos olhar para o Evangelho com uma nova perspectiva de fé. Uma nova perspectiva de fé. A fé também, como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a pregação, ouvir a palavra. A fé, ela é derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo. O amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito. A nossa fé, ela pode crescer, deve crescer. Existem níveis de fé e nós podemos então caminhar nesta condição de aumentar a nossa fé. Irmãos, mas aí nós precisamos entender, se eu não estou desfrutando disso, eu preciso crer no Evangelho, porque o Evangelho opera, o seu poder opera na vida de quem crê. Então, enquanto nós estamos cantando aqui, tudo que eu tenho é seu, Cristo, tudo que eu sou é teu. Enquanto nós estamos cantando aqui, eu coloquei aqui, irmãos, no chão, e comecei a orar, falei assim, tudo que eu tenho é seu, Senhor. Aí eu coloquei meu relacionamento com a Adriana, minha esposa. Eu falei assim, Senhor, meu relacionamento com ela não me pertence, pertence ao Senhor, eu te dou. Como é que eu posso abençoar a minha esposa? Como é que o Senhor gostaria de usar a minha vida para abençoar a minha esposa? Depois coloquei os meus genros com as minhas filhas, o casamento deles. Deus, de que maneira eu posso abençoar os meus genros e as minhas filhas? De que maneira, Senhor? Eu não quero impor nada. Eu não quero impor a minha vontade. Deus, eu preciso viver aquilo que o Senhor tem. Eu preciso ser um canal de bênção nas tuas mãos. Aí eu comecei a colocar os meus netos, irmão. Aí eu fui às lágrimas, irmão. Quando eu comecei a colocar os meus netos, não que eu não chorei por vocês, tá? Mas pelos netos. Aí, por quê, irmãos? Porque me resta pouco tempo. Nossa, pastor, que depressivo. Não é depressivo, não, é verdade. Né? Mês que vem eu faço 60. Me resta pouco tempo. Menos, eu vou viver menos do que eu já vivi. Bem menos. Não é? Então, eu quero impactar os meus netos. Eu falo assim, Deus, de que maneira o Senhor vai usar a minha vida para impactá-los? Com a sua mensagem, com a sua palavra, com o seu amor. Eu não quero ser o vovô legal, eu quero ser o vovô espiritual. Amém? Eu quero ser aquele que os meus netos vão lembrar de mim, nossa, quando o vovô orava, a gente sentia a presença do Senhor. Nossa, quando o vovô orava, quando ele pegava o violão, ele cantava, nossa, a nossa casa enchia da presença do Espírito Santo. Esse é o meu sonho. Então eu falei assim, Deus, eu não quero me envergonhar do Evangelho. Eu não quero me envergonhar do Evangelho, eu também não quero envergonhar o Evangelho. Porque tem crente que não se envergonha do Evangelho e envergonha o Evangelho. Com as nossas ações, com as nossas atitudes, eu falei assim, Deus, de que maneira eu posso servir a igreja do Senhor? De que maneira, Deus, eu posso servir o povo que se reúne aqui, as famílias? De que maneira? O meu ministério como pastor dessa igreja está diante de Ti, Deus. Faz aquilo que o Senhor quiser. Irmãos, assim nós vamos então derramando a nossa vida na presença do Senhor e colocando a nossa vida e dizendo, tudo que eu sou é Teu. Tudo que eu tenho é Teu. Tudo. Então este é o poder que vai operar na vida de alguém. É por isso que Paulo fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo eu posso. Por quê, irmãos? Porque antes ele fala, eu já passei fome, já passei necessidade, eu já passei frio, também já estive abastado, já estive bem vestido, já estive de todas as formas. Eu tenho experiência tanto na escassez quanto na fartura. Para mim tanto faz. O que eu quero é servir a Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É desse jeito, queridos. Nós então vamos vivendo a nossa vida e ela passa rápido, a serviço de um Rei todo-poderoso, de um Deus amoroso, um Deus que entregou a sua vida por nós e foi obediente até a morte, morte de cruz. Esta é a mensagem que nós carregamos. Jesus morreu por nós, Ele nos salvou, Ele nos libertou, e a vida que eu vivo hoje, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu vivo na prática do Evangelho para servir,
para amar, para proclamar a verdade do Evangelho, para dizer que Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que nós precisamos. Ele é digno, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós olhamos desta forma para o Senhor e para a mensagem aqui que Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, querido, então eu tenho me envergonhado? É uma pergunta que diz, por que alguém se envergonharia do Evangelho? Por que ele falou isso? Por que Paulo falou, eu não me envergonho? Não está claro isso, irmãos, que todo crente não deveria se envergonhar? Vou dizer para você, infelizmente, não está claro. Ele falou isso para mexer com a igreja lá que estava em Roma. Ele falou assim, irmãos, eu não me envergonho do Evangelho. E ele falou isso com um propósito eterno, para mexer com os irmãos, para mexer comigo. Eu fui mexido quando eu li esta palavra. Eu fui mexido, irmão. Será que eu me envergonho do Evangelho quando estou na rua? Será que eu me envergonho do Evangelho para dizer não a alguém? Eu conheço um pastor que estava numa igreja com alguns desvios. Como é que eu vou dizer? Tem que ter muito cuidado disso, né? Mas um pastor que passou por vários tipos de abuso emocional, autoridade, várias situações. E esse pastor também entendeu que onde ele estava ali, o Senhor falou com ele que aquilo não era o que Deus tinha pedido para ele viver. Ele entendeu então que o Senhor tinha para ele algo novo, viver um outro tipo de vida em santidade, viver um outro tipo de vida que não estava focando o Evangelho apenas em funções de dinheiro, de lucro, dessas coisas. Ele estava inserido num contexto onde a sua performance era medida por quanto ele conseguia render financeiramente para a igreja. Esse pastor então com a sua esposa, ele tinha a casa da igreja, ele tinha carro da igreja, ele tinha o salário da igreja, e ele nunca trabalhou, porque desde 17, 18 anos, ele foi inserido nesse contexto. Hoje tem mais de 30, quase 40 anos, muitos anos. Ele decidiu sair da igreja, sem nada, irmãos, sem dinheiro, sem salário, sem casa para morar, sem nada. Foi morar de favor na casa do seu cunhado. Morou de favor num quarto por algum tempo. Depois ele alugou uma casinha no fundo. Estava morando ali. E durante 3 meses ele sustentou a sua casa, vendendo cheirinho de carro. Ele ia para São Paulo, comprava um monte daquele cheirinho, vinha distribuindo coisa, ele ia para o sinal e ele ficava ali vendendo aqueles cheirinhos. A sua esposa desempregada, procurando trabalho. Ele também não conseguia trabalhar porque não tinha nada. Não tinha nenhuma... Tudo que ele fez era pregar. E ele então foi para a rua para vender os cheirinhos durante 3 meses. Ele pagou o aluguel, ele pagou a água, pagou luz e sustentou a sua casa, vendendo coisas no semáforo. E quantas vezes eu e você passamos no semáforo? Vocês estão entendendo o que estou dizendo, né? Quantas vezes a gente passa no semáforo e vê alguém vendendo alguma coisa e fala assim, o cara está me perturbando. Em 3 meses, ele viveu assim, e ele contando para mim, falou assim, pastor, eu comecei a perguntar para Deus, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Outro dia eu estava pregando, eu tinha várias pessoas que me honravam como pastor, e eu abri mão de tudo, porque o Senhor se revelou a mim, e eu estou aqui hoje. Deus, por que eu estou aqui? Então o Senhor abriu uma porta de emprego para ele, como vendedor. Depois ele arrumou um outro emprego. Ele é o melhor vendedor do Vale do Paraíba, bate todas as metas. Compraram um apartamento. E em breve vão se mudar para o apartamento, ele e a esposa, que eles compraram. A esposa arrumou um emprego, ele está prosperando. Mas sabe o que levou esse rapaz para o sinal, para vender ali o cheirinho? O que levou ele lá foi que ele não se envergonhou do Evangelho, porque o Evangelho foi revelado ao seu coração e ele não quis se submeter a um estilo de vida que não estava condizendo com aquilo que a palavra do Senhor diz. E por causa disso ele desceu, irmãos, desceu, se humilhou, mas o Senhor exalta aqueles que se humilham. Então, o Evangelho tem causado que transformação em nós? O crer, muitas vezes, ele vai agir aqui, vai incluir uma ação, porque a fé sem obras é morta, diz Tiago. E quando você olha ali, talvez você possa estar lendo Tiago de uma forma errada.
porque a ação de Tiago não é ação social. A ação que Tiago fala não é você dar cesta básica para pobres. Claro que tudo isso tem a ver. Não é você apenas dar comida ou dar condições. Não é isso que ele está dizendo. A ação que Tiago fala, a fé sem obras é morta, são obras de obediência, porque o exemplo que ele usa é o exemplo de Abraão, que entregou o seu filho. Pela fé ele foi justificado, porque a fé de Abraão o fez agir a ponto de entregar o seu filho, de entregar tudo o que ele tinha, tudo o que ele amava. Então a fé que vai fazer com que o Evangelho, o poder do Evangelho opere na minha vida, irmãos, é uma fé que está disposta a entregar a vida ao Senhor. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga dia a dia. Negar-se a si mesmo, é entregar tudo todos os dias, é dizer, Senhor, a minha vida não importa, a não ser que eu não cumpra o seu propósito, como Paulo juntou ali, os líderes da igreja na praia e falou para eles, falou assim, olha irmãos, a minha vida não importa para mim, a não ser que eu cumpra o propósito para o qual eu fui chamado. Querida, a minha vida não importa se eu não cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer. A minha vida não me importa se eu não servir a minha esposa. A minha vida não me importa se eu não servir os meus genros e as minhas filhas. A minha vida não me importa se eu não for uma bênção na vida dos meus netos. A minha vida não me importa, ela não tem propósito, a não ser que Deus possa fazer o seu propósito, cumprir o seu querer na minha vida. Não importa. Nós estamos tão apegados a este mundo como se ele fosse tudo que nós tivéssemos. Nós estamos tão apegados às nossas coisas, aos nossos bens, como se fossem as coisas mais importantes que existem. Não, queridos. Nós vamos sair deste mundo e não vamos levar nada com a gente. O que vai nos acompanhar são as nossas obras. As nossas obras vão nos acompanhar. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e dizendo assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Crer no Evangelho compreende confiar e se entregar ao Senhor. Confiar, irmão. Confiar em Deus, confiar que a sua palavra é a verdade e se entregar. Não seria então o momento de nós confiarmos no Senhor de uma nova forma, de nos entregarmos a Ele de uma nova forma, com uma nova intensidade? Como aquele menino que sobe numa árvore e de repente está lá e não consegue descer. E você fala para ele assim, pode pular que o papai segura. Ele está lá em cima, ele fez a coisa errada, está lá em cima. Você fala, pode pular. Se ele não pular, você não vai segurar. Ele tem que confiar, irmãos. Ele vai ter que confiar. E ele vai ter que pular. A hora que ele pular, o pai segura. Do mesmo jeito que o Senhor está dizendo para nós. Nós talvez estejamos numa situação complicada, difícil. Mas nós podemos então amar o Senhor e nos derramar diante dEle, confiar na sua palavra, confiar no seu amor, confiar no seu cuidado. Pular é a parte de crer. Lance-se aos pés do Senhor, creia. Deseje praticar obras de obediência. Clame por libertação. Abandone práticas que são contrárias àquelas que o Evangelho apresenta. Todos nós sabemos, irmãos, o que precisamos. Eu mesmo estava orando aqui, eu falei, Senhor, me ajuda a me livrar dessa situação. Existem situações de murmuração, existem situações de vício em jogos, existem situações de vício em bebidas, existem situações de briga, de teimosia, que nós precisamos nos libertar, irmãos. Nós então precisamos clamar ao Senhor, clamar por libertação, clamar para que o Senhor nos ajude a viver positivamente, de uma forma positiva, porque o Evangelho não é apenas negativo. Como assim, pastor? Assim, por exemplo, eu fumava, agora não fumo mais. Eu bebia, agora não bebo mais. Eu falava palavrão, agora não falo mais. Tudo bem, que benção. Essa é a parte negativa. Nós estamos deixando essas coisas. Mas o Evangelho não é apenas negativo, ele é positivo. A partir de agora eu estou orando mais, a partir de agora eu estou praticando boas obras, a partir de agora eu estou servindo, a partir de agora eu estou mudando o meu relacionamento com a minha esposa, sendo mais romântico, sendo mais cuidadoso, sendo positivo, olhando.
É isso que eu falo, que o Evangelho muitas vezes tem essa proposta. Ontem estava no almoço, veio um jovem, sentou aqui do meu lado, no chão aqui, e começou a fazer um monte de perguntas. Pastor, como é que era a sua vida? Como é que você foi para o tempo integral? Eu achei uma bênção, irmãos, compartilhar a vida. Isso é maravilhoso. Quando é que você quis ouvir alguém? Quando é que você quis compartilhar a sua vida com alguém? O testemunho é tremendo. Paulo dizia, eu não me envergonho do Evangelho. Não se envergonhe nem dos seus erros, irmãos. É claro que a gente tem vergonha dos erros, né? Mas assim, os nossos erros fazem parte daquilo que Deus está construindo. Nós erramos, mas nos arrependemos, aprendemos com os erros. E estamos caminhando. Então, o que nós precisamos entender neste domingo? Que o testemunho de Cristo chegou até nós, porque muitos homens que pregaram para nós foram transformados e não se envergonharam de viver e testemunhar. Eu lembro do cara que trabalhava comigo. Tinha cara de crente mesmo, magrelo, com olho fundo, solteiro, coitado. Na época, depois casou, Deus abençoe ele. O pastor Paulo conhece. Magro, branco, cabelinho assim, bem lambidinho assim, irmão. Esse cabelinho de crente naquela época. Né? E ele zombava, todo mundo zombava dele, inclusive eu. A gente zombava. No ambiente, imagina, todo mundo com 18, 19, 20 anos. Um monte de rapaz solteiro, com dinheiro, bom trabalho, todo mundo com dinheiro, todo mundo com namorada e tal, e o cara ali naquela vida reta, e todo mundo, né, zombando dele, e ele é um testemunho vivo do Evangelho, e ele orando por nós, pregando para nós. Eu lembro, irmãos, quando eu me converti, né, já contei aqui, ele chorou, cara, de alegria, quando eu falei para ele que eu tinha me convertido. O cara não se envergonhou, pregou, me ensinou, me fez amar a palavra. Pessoas que pregaram para você foram pessoas que não se esconderam, que se dispuseram, atravessaram lutas, atravessaram dificuldades, mas foram pessoas transformadas pelo poder do Senhor, pessoas transformadas pelo Evangelho. Essas pessoas pregaram para nós, eles trouxeram para nós. O pastor Kleber aqui conta o testemunho dele quando ele se converteu, jogador de futebol lá em Limeira, na Inter de Limeira, né, pastor? E uma igrejinha pequenininha, não tinha nada, mas ali tinha um homem de oração. Por que o pastor Kleber e a pastora Beth oram tanto, irmãos? Você vê que eles oram demais. Porque o primeiro pastor dele era um homem de oração, e eles oravam, e aprenderam a orar. Quando eles foram morar lá na Coreia, um dia o Senhor acordou esse pastor de madrugada para orar pela Beth, que estava hospitalizada. O cara nem sabia o que estava acontecendo, ele acordou e começou a orar pela pastora Beth. E depois eles descobriram que no momento que ela estava indo para o hospital, lá na Coreia do Sul, Deus levantou um homem de oração para orar por eles. Fazia tempo já que eles já não estavam juntos, não congregavam mais naquela igreja. Mas Deus levantou aquele pastor para orar por eles na madrugada. Um homem que não se envergonhava do Evangelho, que orava em todo o tempo, com muitas limitações. Nós temos limitações, irmãos, somos humanos, nós temos limitações de humor, nós temos limitações financeiras, nós temos limitações de saúde algumas vezes, nós temos limitações de tempo, temos compromissos com a família, temos compromissos profissionais, temos tantas coisas, mas nós servimos a um Deus Todo-Poderoso que tem mudado e tem transformado as nossas vidas. Eu não me envergonho do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E crer significa confiar, crer significa caminhar em direção ao Evangelho, crer significa derramar a sua vida e o seu coração a tudo aquilo que Deus está propondo, para então eu colocar em prática a minha salvação, para desfrutar dessas verdades. Esses homens atravessaram lutas e dificuldades, mas testemunharam para a sua geração. Nós, os que acreditamos nessa palavra, fomos perdoados e transformados. Alguns de nós, em meio às lutas, caíram. Eu conheço aqui pessoas que caíram feio, mas provaram o perdão, experimentaram o perdão de Deus, e Deus restaurou as suas vidas, Deus restaurou as suas famílias, Deus restaurou a sua saúde, Deus restaurou a sua alegria de servir ao Senhor. Pessoas que caíram, já estavam caminhando com o Senhor, mas caíram, mas Deus os restaurou, porque Deus não está ali sentado no trono, irmãos,
pronto para te acusar e para, está vendo? Eu falei que você ia errar. Não, o Senhor não está lá. O Senhor está sentado num trono de graça. O Senhor está sentado no trono da graça, onde nós podemos entrar com confiança na presença do Senhor e alcançar socorro quando nós precisamos. O socorro de Deus está disponível para aquele que crê. O socorro de Deus faz parte da pregação, do poder do Evangelho. Deus está ali para nos socorrer, para nos ajudar, para nos abençoar. Ele não está lá para nos condenar, Ele está para nos levantar. Irmãos, então, quando nós nos derramamos diante dEle, Ele derrama sobre nós da sua graça. Aleluia. Aleluia. Cada vez mais eu fico apaixonado por essa palavra, irmãos. Cada vez mais eu posso me lembrar de onde o Senhor me tirou. Provavelmente eu teria perdido meu casamento. Tantas facilidades que eu tive. Viajei para muitos lugares no meu trabalho, no Brasil e para fora do Brasil, viajei para muitos lugares. Eu lembro de uma vez eu estava no Chile, a 5.000 quilômetros daqui, e eu fui num lugar para comprar um chaveiro, uma lembrança, para alguns amigos, e ali naquele lugar uma moça, ela pegou e começou ela pegou na minha mão, a hora que eu fui pegar o troco, ela pegou na minha mão e começou a acariciar a minha mão, uma moça bonita. E eu estava sozinho, não tinha ninguém comigo, nenhum brasileiro, ninguém, eu estava lá sozinho, naquele lugar. Se não fosse o Senhor, irmãos, eu teria me entregado. Mas eu saí dali rapidinho, botei o dinheiro no bolso, e nunca mais eu passei nem naquela calçada, porque eu não queria nem pensar, nem lembrar daquilo. Se não fosse o Senhor, irmãos, que transformou a minha vida. Não é glória minha, não é porque eu sei de onde eu saí. Não estou falando isso para exaltar, eu estou falando isso para exaltar o poder do Evangelho. Eu estou falando isso para exaltar o poder da palavra, que foi capaz de fazer isso na minha vida, e é capaz de fazer isso na vida de qualquer um. Quem está falando aqui é alguém que foi perdoado, curado, fui liberto e fui transformado, e eu luto dia a dia eu luto, irmãos. Luto contra o pecado que quer me enfrentar, que quer me intimidar, quer me acusar. Dia a dia nós lutamos. Nós lutamos. Mas eu também quero dizer para você, o Senhor tem me ajudado a vencer e pode te ajudar. Tem nos ajudado a vencer. Esse é o Evangelho que nós pregamos. O Evangelho que vai salvar aquele que crê. Você está disposto a crer nessa manhã?